Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos por meio deste guia. Chegamos ao estudo de número 9, Controvérsias em Jerusalém. Vamos estudar os capítulos 11 e 12 de Marcos. Semana passada, minha esposa foi assistir a lição, né? Eu gravei, editei, e aí quando sai o vídeo, ela virou para mim e disse assim: que história é essa que eu não gosto de flores? E eu havia falado que ela não gostava de flores, coitada, ficou 14 anos sem receber flores, né? Mas ela falou, eu gosto de flores. Eu falei, olha, no próximo vídeo, então você vai lá fazer um disclaimer comigo, uma reclamação, né? E aí ela falou, tá bom, pode deixar que eu vou. Mas acabou que ela estava envolvida em algumas atividades, não pôde vir gravar. Mas ficou então, deu contar isso daqui. Eu devo ter me confundido por algum comentário e disse que ela não gostava de flores, mas ela disse que gosta muito de flores. Bem, prosseguindo, eu tenho uma surpresa para contar para vocês, algo que me deixou muito feliz. Nós já estávamos oferecendo as lições da escola sabatina de adultos, de jovens, juvenis, né? Avulsas, né? Você comprava o guia para 3 meses. Porém, todavia, entretanto, a partir de agora, nós também, lá na editora Luz do Mundo, vamos oferecer a assinatura das lições da escola sabatina. Isso foi uma bênção de Deus ter dado certo. Então, você fará uma assinatura para o ano inteiro, ela é mais em conta, e outra novidade, o frete será gratuito. Então, nas mesmas condições que você sempre fez a assinatura da lição dos jovens, adolescentes, jardim, adultos, professores, comentário, lição em espiral, nós também, a partir de hoje, estaremos oferecendo. Aonde, Tiago? Lá no nosso site, você vai ver lá, assinatura da lição. Aí você pode fazer a compra por lá mesmo. Ou no WhatsApp, que é o 27981193795. Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo o seu nome, dizendo endereço, telefone, e-mail, né? Todos os dados ali para cadastro, e a pessoa que te atender vai combinar com você a forma de pagamento, e então a lição vai chegar na sua casa. 4 lições, uma para cada trimestre. Nós vamos começar com a lição 1 do ano que vem. Então, você tem até mais ou menos novembro para fazer o pedido da sua assinatura da escola, das lições da escola sabatina para 2025. Primeiro, segundo, terceiro e 4º trimestre. Essa será uma forma de você também ajudar o canal. Então, conto com vocês fazendo a assinatura da lição da escola sabatina com a editora Luz do Mundo e o canal Adventismo Vivo. Outra coisa que já está pronta e nós lançaremos no canal a partir de agora, era para eu ter lançado até ontem, né? Mas acho que eu peguei Covid, irmãos. Eu já estou melhorando. Onde está meu celular aqui? Durante a pandemia, nós gravamos uma série intitulada Quando Jesus Entrou no Santíssimo. E ali foi um estudo aprofundado das doutrinas do santuário. Já tem aqui, deixa eu ver, mais de 10.000 visualizações. Deixa eu ver só o primeiro vídeo aqui. Quantas visualizações que tem. Muitas pessoas, elas falaram, Tiago, eu nunca havia estudado o santuário com essa profundidade. Olha, o primeiro vídeo tem mais de 30.000 visualizações. As pessoas realmente gostaram dessa série. Então, no primeiro vídeo eu explico qual foi a crise da doutrina do santuário e quais foram as acusações de Desmond Ford, principalmente as acusações utilizando-se o livro de Hebreus, para dizer que a doutrina do santuário, tal qual ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem fundamento. Aí, no segundo vídeo, nós respondemos a essas questões formuladas dentro do livro de Hebreus e respondemos principalmente aquele verso, além do véu, né? Que véu era esse? O véu do primeiro ou do segundo compartimento? O vídeo 3, ele vai continuar falando sobre Hebreus capítulo 9, e agora na parte 4 nós falamos sobre as portas do santuário, já é um estudo do santuário dentro do livro de Apocalipse. Na parte 5 nós falamos sobre o misterioso carro de nuvens
que aparece em Ezequiel, que aparece em Daniel e que aparece também lá em Primeiros Escritos. E por fim, na parte final, no vídeo 6, nós respondemos a pergunta: quando mesmo foi que Jesus entrou no Santíssimo? Por ocasião da ressurreição ou apenas em 1844? Essa série caiu muito no gosto das pessoas aqui do canal e elas fizeram perguntas. E por isso nós gravamos uma série de vídeos de perguntas e respostas, com os comentários que foram deixados aqui. Eu dei conta de editar os 3 primeiros vídeos de perguntas e respostas. Porém, os 4 últimos vídeos eu já não consegui. Durante todos esses anos, muito trabalho, muita atividade, né? Tive uma folguinha ali na época da pandemia, por isso que a gente conseguiu preparar esse material. Mas agora, como eu avisei, nós já estamos com um colaborador fixo e ele já terminou de editar os vídeos de perguntas e respostas. Nós vamos soltar esses vídeos, um a cada semana. Mas qual é o convite que eu faço? Lá naquela época, o canal acho que não possuía nem 50 mil inscritos. Então, mais da metade das pessoas aqui do canal possivelmente nunca assistiram à série do Santuário. Então eu vou convidar você para assistir toda essa série, e não apenas a série, mas também as perguntas e respostas. Talvez você vai entrar agora e ver as perguntas e respostas, né, que é o vídeo de perguntas e respostas 4, 5, 6 e 7, aí talvez você vai ficar deslocado. Então veja toda a série desde o início, tudo bem? Pretendemos gravar muitos outros vídeos. Os vídeos do irmão Anderson já estão sendo editados, que é a série sobre o Manual da Igreja. Já foram gravados vários vídeos e em breve mostraremos onde serão as futuras instalações do canal Adventismo Vivo. Nós temos uma sala, ela será reformada e eu quero compartilhar tudo com vocês. Combinado? Vamos para a nossa lição da Escola Sabatina, Controvérsias em Jerusalém. Domingo, entrada triunfal. Veja algo interessante que aparece no Evangelho de Marcos, mas também no Evangelho de Mateus e Lucas. Esses 3 evangélicos são chamados de sinóticos, pois eles são parecidos. Possivelmente, eles tiveram uma fonte, uma inspiração em comum. Então, eles são chamados em sinóticos para fazer um contraste com o Evangelho de João, que foi escrito em uma outra estrutura. No Evangelho de Marcos, desde o início, Jesus é representado trabalhando ao norte de Jerusalém, na região da Galileia, na região de Nazaré, na região de Cafarnaum, Decápolis, depois ele vai para Tiro e Sidom. Tudo isso está ao norte de Jerusalém. E ele sempre dizia: não diga quem fez esse milagre, apenas apresente-se ao sacerdote. Não conte. Ele impedia que os demônios falassem. Era como se houvesse um segredo com respeito ao ministério do Messias. Isso era para que o ministério de Jesus não fosse perturbado antes do tempo. Então, ele é retratado como que fazendo o seu ministério na Galileia, mas quando ele fosse para Jerusalém, ele seria entregue pelas autoridades, condenado, açoitado e morto. Ele fala isso diversas vezes em Marcos. E agora nós chegamos no livro de Marcos com a sua entrada em Jerusalém. No livro de Marcos, finalmente ele vai a Jerusalém. Agora, por que temos 4 evangelhos? Para nos dar perspectivas diferentes. Quando nós vamos ao Evangelho de João, nós percebemos que Jesus foi a Jerusalém antes da entrada triunfal. Jesus, ele teve 3 anos de ministério, mais 6 meses. Então, 3 anos e 6 meses. E nesse período, ele passou por 4 festas da Páscoa. E ele compareceu a todas as festas da Páscoa. Lá no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, eu acho que em João capítulo 2, nós já vemos Jesus indo a Jerusalém. Mas esses fatos, eles não são retratados no Evangelho de Marcos. Aqui o Evangelho de Marcos ele tem uma outra narrativa, um outro enfoque. E ele deixa para fazer Jesus ir a Jerusalém apenas na última semana. Ele não conta todos os detalhes. Como a lição explicou, a narrativa foi acelerada nos 10 primeiros capítulos.
Agora a narrativa vai desacelerar e ele vai dar detalhes da última semana de Jesus. Jesus fez a entrada triunfal no domingo. Então ele viajou pela sexta-feira de Jericó, lá em Jericó é Zaqueu e Bartimeu, você se lembra? Ele viaja cerca de 30 quilômetros até Betânia. Ele para em Betânia antes do pôr do sol de sexta, observa o sábado. No sábado à noite existe aquele jantar com Maria Madalena, se não me falha a memória, mas é o jantar ali. E depois, no domingo, ele faz a entrada triunfal. Ele tem vários conflitos com a sua igreja durante aquela semana, e na quinta-feira à noite ele é preso e na sexta-feira ele é morto. Então, o que nós vamos ver agora de Marcos 11 a 16, tudo é uma semana do ministério de Jesus. E eu fico pensando, como que não foi nas outras 150 semanas do ministério de Jesus que Marcos narrou de forma acelerada nos 10 primeiros capítulos? O Evangelho de João diz que se o mar se tornasse em tinta e houvesse papel, não seria suficiente a tinta do mar para escrever tudo o que Jesus fez, para escrever todos os seus sinais e milagres. Então, muitas histórias não foram contadas por Marcos, muitas não foram contadas por João e muitas nós só saberemos no porvir na glória. Pois bem, leia Marcos 11, 1 a 11 e Zacarias 9, 9 e 10. O que aconteceu com Jesus? Aqui em Marcos 1, Jesus se aproximou de Jerusalém, Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, e enviou 2 de seus discípulos, dizendo assim: vocês vão entrar na aldeia, vão achar ali um jumentinho, filho de uma jumenta, vocês vão soltar, se alguém perguntar, vocês vão falar, o mestre precisa deles. Eu acho que eu peguei Covid, viu? Tô com aquela tosse que não acaba nunca, mas já está passando. Acho que desde a pandemia eu devo ter contraído Covid umas 5 vezes. Estou até já criando anticorpos para essa coisa. Então vamos lá. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondereis: o Senhor, o mestre, precisa dele e logo mandará de volta. E eles fizeram do jeitinho que Jesus havia ordenado. Jesus montou no jumentinho e Jesus então desce o Monte das Oliveiras. Betânia possivelmente ficava do lado de cá do Monte das Oliveiras. Ele desce do Monte das Oliveiras, passa o Ribeiro de Cedron e sobe. No que ele sobe, ele entra em Jerusalém já por uma porta, chamada Porta Dourada aqui, que ela está até fechada com tijolos. Você pode ver essa porta, bem no rumo assim, desce aquele morro do Monte das Oliveiras e sobe o Monte Sião, e Jesus entra em Jerusalém. E a cidade ficou transtornada, eufórica. Todo mundo falou: Hosana, Hosana, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. Você já percebeu que várias vezes identificaram Jesus como o filho de Davi. O que existe por trás dessa declaração? Bem, Davi é a dinastia que... Davi foi o rei que escolheu Jerusalém, que construiu a cidade, e os filhos de Davi, Salomão, Roboão, Uzias, Acás, Ezequias, Manassés, Josias, Zedequias, todos esses reis são filhos de Davi. Então, Jesus, ao ser chamado de filho de Davi, nesse sentido, era, olha, o Senhor tem direito ao trono, você é da família real. É só nós proclamarmos aqui independência, você é o verdadeiro rei, o descendente de Davi. Quem era o rei de Jerusalém na época? Herodes! Herodes era o rei daquelas terras. É claro que na província eles haviam deixado Pôncio Pilatos como procurador ali da Judéia, mas quando Jesus nasceu, quem governava sobre aquela província era Herodes. E Herodes era um rei vassalo de César. Então, Herodes governava aquele reino à sua maneira, mas sob a orientação de Roma.
E depois a família de Herodes acaba ficando com algumas partes ali, mas o rei da ocasião era Herodes. E ao dizer que Jesus era filho de Davi, eles estavam falando que Herodes não era filho de Davi, muito menos César, muito menos Pôncio Pilatos. Então, isso aqui era, como dizem, um golpe de Estado. Eles estavam proclamando alguém rei que não fazia parte do sistema, da liderança da época, não é mesmo? Então, lá em Zacarias, o que nós lemos? Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém devia ficar alegre. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. É interessante, de mar a mar. Existe ali aquela disputa política pela Palestina, e aí eles dizem assim, do mar ao rio, do mar Mediterrâneo ao rio Jordão. Existe essa expressão lá. E aqui tem a outra expressão, de mar a mar, do Eufrates até as extremidades da terra. Uma expressão bem maior. Tiago, mas o que acontece? Zacarias falando isso aqui. Era uma profecia. Uma profecia há mais de 400 anos dizia a respeito ao rei de Jerusalém. E esse rei entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Ora, jumento é um bicho bravo. Como que um jumentinho que nunca foi adestrado, amansado, ele poderia se comportar bem levando um rei? Uma intervenção divina havia aí, porque os animais não se deixam ser montados sem ser adestrados. Depois, Tiago, por que num jumentinho? Era o animal que carregava os reis. Salomão, diz a lição aqui, ele é retratado em uma mula, Obviamente não havia ali um avião, um jato executivo, não havia um carro conversível, um Rolls Royce, Era um jumentinho. Era o que havia na época. Você acha que todo mundo tinha jumento? Então, Jesus cumpre a profecia de Zacarias. E aí que vem a provocação que eu desejo fazer. Os judeus tinham o direito de se confundir ou não tinham o direito de se confundir? Olha, aí vem o teu rei montado no jumentinho. Ele é rei, salve o filho de Davi, Hosana o filho de Davi, abaixo Herodes. Herodes não, Esse era o clima da ocasião. A questão é que não podemos investigar a Bíblia só com base em um versículo. É preciso comparar o Messias lá de Isaías 53, o servo sofredor. Ele é rei, mas ele é o servo sofredor. Ele irá abater todas as nações. Mas quando? O verso 10 se cumpre juntamente com o verso 9, ou o verso 10 está separado séculos do verso 9? Você entendeu? É por isso que nós precisamos investigar atentamente as profecias de Daniel e Apocalipse. As profecias de Zacarias ainda não cumpridas, as profecias de Ezequiel, de Isaías, para que nós não sejamos confundidos. Quando se sabe apenas um pouquinho, olha aqui, alegra-te, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei montado no jumentinho. Você fala, é agora, está cumprindo a profecia. Por isso que quando veio a Covid, todo mundo falava, não, é agora. O decreto dominical vai sair, porque o Biden, ele é jesuíta e não saiu. Mas quando o Trump entrou, falaram, é o Trump que vai declarar o decreto dominical, e não declarou. E aí quando você não está firmado, qualquer vento joga você para um lado e para o outro, e você fica inseguro. Vou acreditar em quem? Então, somente um outro detalhe aqui. A cidade de Jerusalém tinha entre 40 e 50 mil habitantes, e o número aumentava muito na época da Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto que o Monte do Templo cobria cerca de 150 metros. Gente, 150 metros é um apartamento, Claro que o templo não era isso. São 150 mil metros quadrados. Alguns até gostam, porque as medidas são subjetivas, Se você arrastar um pouquinho para cá, dá diferença. Alguns gostam de dizer que
as dimensões do templo são 144 mil metros quadrados. E eu fui uma vez no mapa e até dá para você chegar nessa cifra, né? Dependendo de onde você coloca as divisas. Mas é só você se lembrar de 144 mil metros quadrados. O templo era muito grande. O maior templo da antiguidade. Esse aqui é o templo de Herodes, né? Segunda-feira, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos 11, 16 a 26? Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, veja o detalhe, uma figueira com folhas. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Jesus sabia que não era o tempo de figos, mas porventura, você sabe quando não é o tempo de manga e começa a dar umas mangas antes da época? Não é o tempo de laranja, mas começa a dar uma laranja antes da época. Não é o tempo do jambo, mas começa a dar um jambo antes da época. Então Jesus foi, porventura, para ver, vai que eu encontro alguma frutinha boa e como. Só que a figueira não tinha figos. Então Jesus lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então, num primeiro momento, isso aqui pode gerar alguma dificuldade, porque Jesus amaldiçoou uma árvore que não tinha frutos, mas não estava na época dos frutos. Então, isso pode gerar ali um sentido de injustiça, se você só ficar com um verso da Bíblia. Mas como eu expliquei, no próprio verso parece que Jesus já estava sem muita expectativa, porque não era a época, mas ele poderia encontrar algum fruto precoce. Mas nem os frutos precoces ele encontrou. Então, ele amaldiçoou aquela árvore, porque ela só tinha folhas, mas não tinha os frutos. O X da questão é você não pensar que ele quer transpor a mesma ideia de uma árvore que está sendo cobrada fora da época. Não é essa a ideia. A ideia é apenas de uma árvore que não tinha os frutos. E essa é mais uma história sanduíche que vai continuar após Jesus entrar e purificar o templo. Ele chegou no templo e viu que havia ali casas de câmbio e vendas de animais. Então, ele começa a virar as mesas. Ele começa a derrubar todas as coisas e expulsar os cambistas e os vendedores do templo. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Poderíamos ficar uma hora falando sobre essa expressão. Mas o fato é que, a partir daí, os líderes daquele templo, eles decidiram matar Jesus. Mas não conseguiam porque a multidão estava eufórica ali em volta de Jesus. Você acha que Anás e Caifás eram pouca coisa? Para um templo que tinha uma área de 150 mil metros quadrados, ou seja, 15 hectares, 3 alqueires de terra, era muito grande. Todo dia precisava varrer, havia seguranças, guardas, de noite, de manhã, centenas de sacerdotes. Quando você vai ver o templo de Salomão, que era menor em extensão que o templo de Herodes, havia ali 40 mil porteiros. E mais não sei quantos mil pessoas que estavam trabalhando naquele templo. Era uma administração grandiosa. E Anás era uma espécie de governador ali, vamos colocar ele na altura de um governador de estado, aqui do Brasil, para você ter um parâmetro ali do poder de Anás e Caifás. E aí vem a pergunta, Jesus procurou, não procurou? Jesus não foi pacífico. Muitas vezes lembramos apenas de um Jesus muito passivo, que não fazia nada, que nunca batia de frente, que nunca enfrentava. E às vezes na vida acontece alguma situação que precisamos ser firmes.
não dominados pela irritação, não agirmos de forma exasperada, mas agirmos com firmeza. Jesus perdeu a paciência, Jesus não deu berros e gritos, não. Jesus fez um movimento calculado e pensado. E ele virou as mesas e expulsou dali os cambistas e vendedores de animais. E se você estivesse ali em volta, você ia dizer, não, mas também Jesus provocou, né? Jesus também provocou, não é assim? Sempre que acontece uma injustiça, está lá o grupo, não, ele também provocou, né? Será que a gente ia dizer que Jesus provocou e Jesus foi, de certa forma, culpado por ter sido crucificado? Ele está sendo crucificado aí, mas também, né, foi falar de Anás, ele foi implicar coisa nenhuma, estava aquilo tudo errado. E quando está tudo errado, devemos sim tomar uma posição firme. Com muito cuidado, com muito respeito, ver se Deus o chamou para isso. Mas isso está em consonância com o Evangelho. E quem ensina isso é o próprio Jesus. Então, se você ver alguma vez alguém tomando uma posição firme, não ache que aquela pessoa está procurando, que ela está sendo, não precisava disso, porque se você achar isso, você ia achar isso também de Jesus. Em algumas vezes, uma posição mais firme é necessária. Lutero, ele pregou ali as suas 95 teses na porta da igreja da época. Foi um desafio? Foi. Mas algumas vezes na história, decisões firmes e decididas são necessárias. E Jesus o fez isso. E então, Jesus termina de purificar o templo e a historinha sanduíche volta para a figueira. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara a raiz, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e ele ou está mostrando para o Monte Sião, ou para o Monte das Oliveiras. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Às vezes, Deus me respondeu algumas orações anos depois. E aí eu percebo, olha, isso é uma bênção de Deus. Eu pedi a Deus, eu nem lembrava que Deus ia me dar isso. Tudo que você pedir com fé, se for para a glória de Deus, Deus vai conceder. Isso é maravilhoso. E às vezes nós esquecemos dessa promessa. Somos homens de pouca fé. Outro detalhe aqui é nós descobrirmos o que significa a parábola da figueira. A figueira representa o povo de Israel. E aí que lembra aquela coisa, mas Jesus, ele veio exigir frutos de Israel antes da hora. Será? Não é assim. O foco não está que Jesus veio exigir frutos de Israel antes da hora. Marcos insere essa frase para explicar para os seus leitores, que são romanos e que não moram na Palestina, que naquela época não havia frutos mesmo. Então, Jesus não trata Israel pela maneira que ele viu a figueira. É o contrário. Ele tratou a figueira por conta de um procedimento anterior de Israel. A figueira vai apenas simbolizar o que aconteceria ou o que já estava acontecendo com Israel. Israel saiu do Egito, se rebelou muitas vezes no deserto, mas entrou em Canaã. Aí vem o período conturbado dos juízes. Rejeitaram a Deus e pediram rei, Saul. E aí depois Davi sucede a Saul. Mas o reino se divide. O norte sempre teve reis maus e foi completamente exterminado. Os reis do sul foram alguns bons, outros ruins. Aí vão para o segundo cativeiro. Deus abriu o Mar Vermelho para eles saírem do Egito. Deus abriu o rio Eufrates para eles saírem de Babilônia. A volta do cativeiro de Babilônia é o segundo êxodo. São muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades. Aí vem Esdras, Neemias, eles estavam fazendo tudo errado. Esdras e Neemias fizeram reformas. Passaram-se 400 anos. E aí vem João Batista. E João Batista pôs o machado na raiz da árvore. Está tudo errado. A religião se degenerou. As formas de religião tomaram o lugar da verdadeira piedade.
ficou algo contraditório. Não faz sentido professar isso e agir desse modo. A religião judaica foi desfigurada. Então, Jesus chega e ele fala: olha, por muito tempo eu estou procurando frutos nessa figueira, mas ela só tem aparência, ela só tem folhas. Porém, obedecer é melhor do que sacrificar. Eles tinham rituais, a tradição dos anciãos. Apenas um adendo, a tradição dos anciãos foi inventada. Algumas pessoas acham que não entenderam bem o que eu falei algumas lições passadas, mas a tradição dos anciãos não é a tradição que foi passada lá para os anciãos de Moisés, não, né? Essa história é só uma história inventada para justificar a tradição dos anciãos. Talmud, Guemará, Mishnah, né? E outros livros judaicos que têm mais peso que as Sagradas Escrituras. Então o judaísmo foi degenerando. E aí você tinha várias seitas, várias facções. Os saduceus eram os liberais. Os fariseus eram os tradicionais. E aí você tinha os revolucionários, que eram os zelotes. Os que estavam envolvidos com política, que eram os herodianos. E os separatistas, os dissidentes, que eram os essênios. Hoje em dia, você vê muitos desses grupos também representados nos dias de hoje. Qual desses grupos está certo? Nenhum deles. Todos os grupos, de algum modo, não estão seguindo a Bíblia. Apenas os judeus bíblicos se salvaram. E apenas os adventistas bíblicos também serão salvos. Não é, eu sou liberal, não, eu sou tradicionalista, não, eu sou envolvido com causas sociais, políticas, que eram os herodianos, não, eu sou revolucionário, eu sou dissidente. Nenhuma dessas seitas oferece uma resposta aos anseios que é a palavra de Deus. Você entendeu? Às vezes todos esses grupos, eles estão representados na igreja hoje. Mas nós precisamos do Cristo, nós precisamos de seguir ao Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Não à frente do Cordeiro, querendo um progressismo, e nem conservando coisas que o Cordeiro nunca falou num tradicionalismo. Precisamos ser bíblicos, fazer o que está escrito. Essa é a nossa única salvaguarda. E o povo de Israel tinha apenas formas de religião, um templo magnífico, lavavam as mãos e se banhavam e se purificavam e não encostavam nas mulheres menstruadas o Corban é isso e mais aquilo, e holocaustos e Páscoa e aquela coisa toda. Mas ali no fundo estavam misturados com política, mas ali no fundo o dinheiro não era bem administrado, era algo terrível. Muito programa e pouco alimento, muito evento e pouca Bíblia. Esse é um perigo, porque é mais fácil para cada um de nós nos basearmos nas formas de religião do que na piedade prática. Quem nunca foi deixando de ler a Bíblia, orar, e aí você vai esfriando na fé. Você não sente mais prazer de ir à igreja, não sente mais prazer em ler a Bíblia, em orar. Você sabe que é o certo, mas parece que a gente não quer às vezes, né? E aí acontece um evento e nós nos saímos de moralistas. Não, isso não pode, não, é assim. E às vezes somos duros demais por uma regra, mas é apenas na frente dos outros. Porque no íntimo, nós nem acreditamos em mais nada. Nossa fé está tão fraca. Quem nunca passou por um momento desses? Eu já passei. E é isso que ilustra o querer lutar com as próprias forças. O lutar com as próprias forças é que você parou de buscar forças na Bíblia. É o termômetro, não lê a Bíblia, não ora, não faz o culto familiar. Aí a fé vai diminuindo. E aí você quer corrigir as situações na igreja, às vezes é duro numa comissão, e às vezes fala tudo querendo garantir as formas de religião para, de certa forma, aliviar a culpa que nós sentimos quando nós deixamos de buscar a força em Cristo. E esse era o problema de Israel. Eles tinham a aparência de piedade, mas negavam a sua eficácia. E aí Jesus, ele mandou a figueira secar
para ilustrar o que aconteceria no futuro com Israel. Veja aqui Lucas, verso 13. Se você quiser um verso do Antigo Testamento para mostrar que a figueira era Israel, eu cito Oséias 9:10. Ali é dito que, ali é feita uma comparação entre o povo de Deus e a figueira. E aqui em Lucas, capítulo 13, existe um verso que vai conectar a parte de segunda-feira com a parte, com a parte de terça-feira, ok? Então vamos aqui, Lucas capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira, olha aqui, uma figueira. Aqui em Lucas é uma parábola. Lá em Marcos, Jesus fez de verdade algo. Cada evangelista vai contar um detalhe dos 3 anos e meio de Jesus, que tiveram muitos e muitos outros acontecimentos. Lucas 13. Certo homem tinha uma figueira. E a figueira estava plantada onde? No jardim de casa? Não. No meio da sua vinha. Então tinha os pés de uva e no meio havia uma figueira. E vindo procurar fruto nela, não achou. É a mesma coisa que Jesus faz. Foi procurar fruto na figueira e não achou. E ele disse ao viticultor, ao empregado, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu ao Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Quem é o homem que tinha a figueira? Deus o Pai. E por 3 anos, que são os 3 anos de ministério de Jesus, não houve arrependimento da igreja judaica. E Deus falou, mande cortá-la. E aí Jesus pleiteia, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar como uma galinha abriga os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Jesus pede ainda mais um tempo, por 3 anos. Ele pede mais 6 meses. E nós temos o período de 3 anos e meio após a morte de Jesus, antes de se completar as 70 semanas. Perceba isso. Jesus foi batizado no ano 27 e morreu no ano 31. Mas, além dos 3 anos, ele pede mais um tempo. Ele respondeu, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Ele vai ao templo e vê que não tem fruto. Então, purificar o templo é como se ele estivesse tirando a erva daninha, colocando adubo, estrume, pensando, agora vai. Olha, 3 anos eu estou pelejando, eu vou tentar mais uma vez, vou limpar essa planta aqui, eu vou aguar, eu vou colocar os nutrientes que ela precisa, vamos dar mais uma chance para essa planta. Foi isso que Jesus fez. O cortar aqui a figueira, o secar a figueira em Marcos, significa a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Porque eles tinham apenas folhas. Que religião bonita, como que eles são isso? Tem os 10 mandamentos, mas ninguém seguia. Lá em Romanos, capítulo 2, nós encontramos assim no verso 17. Tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes. Tu que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Assim era Israel, a coisa mais bonita, né? Tu, pois, que ensinas a outrem, por que não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos, porém lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa.
Eles proclamavam, olha, nós temos a lei, os 10 mandamentos, mas eles mesmos não estavam cumprindo. Queridos irmãos, nós como adventistas temos um privilégio tão elevado como os judeus. Recebemos revelações, os oráculos de Deus, tanto por intermédio do espírito de profecia, quanto a interpretação sobre essas profecias, fruto do trabalho de muitos pastores adventistas. Nós temos em detalhe como que terminará o mundo. Nós proclamamos a verdade do sábado, da volta de Jesus, do estado dos mortos, do santuário, mas às vezes mais nos orgulhamos sobre esses tópicos do que realmente praticamos. Nos orgulhamos de não comer carnes imundas, mas será que estamos cuidando de todos os aspectos da saúde? E eu falo isso para mim mesmo, né? Não estou apontando o dedo para ninguém. Eu sou o primeiro culpado aqui da história. Às vezes nos gloriamos de ser a igreja remanescente, mas talvez podemos blasfemar o nome de Deus entre os gentios. Isso é preocupante, porque ao mesmo tempo que proclamamos a importância dos 10 mandamentos, podemos estar cumprindo os 10 mandamentos, ou pregando, dizendo que não é possível obedecer plenamente esses mandamentos, nem com a ajuda da graça de Cristo. Então, se nós lêssemos aqui Romanos, fica uma advertência para nós, né? Se a gente trocar judeu por adventista, se tu, porém, que tem por sobrenome adventista, repousas na lei e te glorias em Deus, tu que estás persuadido de que és a igreja remanescente, luz dos que se encontram em trevas, né? E aí vem uma dura sentença para nós. Precisamos rever o nosso procedimento individual para não sermos crentes que só temos folhas, mas no fundo, nosso coração está seco, nossa oração está pobre, nossa fé está precária. Esse é o maior perigo do povo de Deus, que é a hipocrisia de Israel. Tinha folhas, mas não produzia frutos. Qual foi a sentença sobre Jerusalém? Lá nas 70 semanas, Jesus disse assim: e o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o seu santuário. E assim aconteceu. A figueira que secou, a figueira que foi cortada, ilustram o que aconteceu a Jerusalém. Vamos para a parte de terça-feira. Aliás, deixa eu responder aqui. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos? A figueira secou, pois não dava frutos. Eu respondi. Jerusalém e o templo seriam destruídos, pois não davam frutos de arrependimento. É a pregação de João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Lembrem-se da metáfora da agricultura que eu explanei na lição 12, o grande conflito. Lição 12, o grande conflito. E olha que eu nem citei esses exemplos aqui, vou até enriquecer no meu sermão. Terça-feira, quem disse que você poderia fazer isso? Que desafios líderes apresentaram? Como Jesus reagiu? Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e os anciãos e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? E aí Jesus teria de responder. Se fosse de Deus, eles poderiam, como pontuou a lição, dizer que você é um simples carpinteiro e não tem essa autoridade. Se ele dissesse, não é de Deus, então para que a gente precisa obedecê-lo? E o que Jesus fez? Jesus não deu pérolas aos porcos. Cuidado em responder qualquer pergunta que te fazem, porque às vezes as pessoas não estão preocupadas com o que você vai responder e ensinar. As pessoas só querem pegar as suas palavras para colocarem contra você. Então cuidado, seja cauteloso. Isso em todos os aspectos da vida. Então, Jesus fala... Vocês lembram de João Batista? Vocês se lembram de João Batista? Sim. A autoridade de João Batista era de Deus ou não era de Deus? E aí Jesus colocou-eles numa situação difícil. E qual era o objetivo de Jesus? Se a autoridade de João Batista fosse de Deus,
e eles falassem era de Deus, Jesus poderia perguntar: e por que vocês não creram em João Batista? Se eles falassem a autoridade de João Batista não era de Deus, o povo iria se revoltar contra a liderança da igreja. Mas no fundo, o que Jesus queria era: de que adianta eu dizer que a minha autoridade é do céu, se para vocês pouco importa? João Batista também tinha autoridade. E aí? Adiantou alguma coisa ele ter autoridade? Há rebelião e os rebeldes não respeitam nenhuma autoridade. É por isso que deverão ser destruídos. Então, ao Jesus jogar a questão para João Batista, ele fez um teste. Se eles valorizassem a origem da autoridade de um profeta, Jesus também poderia falar: olha, eu sou profeta, eu tenho a mesma autoridade. Mas como eles não valorizavam nem a autoridade de João Batista, para que Jesus iria falar sobre a autoridade dele, que também era a autoridade de um profeta? Aliás, maior que de um profeta, ele era o filho de Deus, mas Jesus também era profeta. Em lugar de responder aos líderes, que parábola Jesus contou para adverti-los e que efeito isso teve? Entramos em Marcos 12. Jesus contou a parábola do proprietário da vinha. Havia uma vinha e a vinha não produzia frutos. Aliás, produzia, mas os empregados ficavam com toda a receita, com o lucro. E o dono da vinha mandou empregados, e toda vez que o empregado chegava lá e falava: o patrão está querendo os lucros, aqueles empregados eram mortos. E o patrão pensou: vou enviar o meu filho. Só que quando os lavradores viram o filho, pensaram: é o herdeiro. Se a gente matar, a gente vai ficar com a terra, porque o patrão vai morrer. Como não vai ter herdeiro, a terra é nossa. E aí, agarrando-o, mataram e o atiraram para fora, para fora da vinha. Olha que interessante essa referência. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Isso é importante para explicar a transição de judaísmo para cristianismo. O cristianismo verdadeiro, ele não está em oposição com o verdadeiro judaísmo. É uma só e mesma religião. O problema é o judaísmo pervertido e o cristianismo pervertido. Eu vou fazer um parêntese aqui. É necessário um trabalho com os judeus. Ellen White escreve muito sobre isso. Milhares e milhares de judeus se converterão na última hora. Mas por vezes, ao se fazer um trabalho com os judeus, eu percebo que muitos cristãos e mesmo os adventistas, eles estão ficando mais judeus que os judeus estão ficando cristãos adventistas. Eles estão adotando cada vez mais tradições, cerimônias e aspectos do judaísmo que não tem, mas assim diz o Senhor na Bíblia. E às vezes, quando um judeu que sabe falar hebraico diz alguma coisa, impressiona muitos cristãos. Quando ele não está dando informações que estão na Bíblia. O simples fato dele saber hebraico não diminui você se você souber manusear bem a Bíblia. Mas por vezes eu já vi judeus que estão presos a ritos e formas do rabinismo, que é a escola dos fariseus que sobreviveu, e muitos adventistas ficam encantados com essa prática, com aquela prática, com não sei o quê, sendo que aí nós estamos sendo desviados da religião verdadeira, do alvo, para as folhas, para novamente aspectos formais ou aspectos litúrgicos, que às vezes não são errados em si, mas que não deveriam ser o centro. Foi contra essas formas de religião mecânica que Jesus lutou. Então, Jesus é o filho que foi morto fora da cidade, fora da vinha. E o dono da vinha fez o quê? Ele pegou a vinha, matou aqueles antigos arrendatários e arrendou a vinha para os gentios, para os cristãos. E essa transição é muito importante. O judaísmo é a religião verdadeira e o cristianismo é a continuação do cristianismo verdadeiro do judaísmo verdadeiro. É por isso que nós estudamos a doutrina do santuário, ainda hoje, porque o santuário foi dado ali no judaísmo e vem aos dias de hoje. A expressão judaísmo que eu falo não é talvez tecnicamente apropriada, porque o judaísmo é uma religião organizada, né?
e que não reconhece a Jesus de jeito nenhum. Mas o verdadeiro judaísmo, a verdadeira igreja judaica, precisa estar fundada nas profecias messiânicas de Isaías, Jeremias, Zacarias. E nós apenas continuamos nos apropriando de cada valor judaico. Abraão também é o nosso pai. E as histórias do antigo Israel são as nossas histórias. Os personagens hebreus são os personagens da nossa família. A vinha é a mesma, apenas os trabalhadores é que mudaram. Os empregados que o patrão enviou eram os antigos profetas. O filho, ele é superior aos profetas, mas mesmo assim, ele não foi poupado. Então, a parábola ilustra o que haveria de acontecer com Jerusalém, uma prestação de contas e um juízo. Eles não produziram frutos. Lembra lá de Lucas, a figueira estava no meio de uma vinha. Lucas 13 vai mesclar essas duas histórias aqui em Marcos, a da figueira e a da vinha. Quarta-feira, deveres terrenos e resultados celestiais. O que ocorreu nesses relatos e que verdade Jesus ensinou? Então, Marcos 12, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Cuidado! Às vezes vão te elogiar só para te pegar em algum deslize. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, ensina segundo a verdade, o caminho de Deus. O Senhor é bom mesmo e prega tão bem. O Senhor chama o pecado pelo nome. É isso mesmo, a gente, olha, quando o Senhor vai pregar, eu fico feliz. Estou tentando atualizar aqui a fala dessas pessoas, mas o que eu quero que você perceba é que eles bajularam a Jesus. E aqui vai um alerta. Cuidado com os bajuladores. Em geral, a bajulação é um artifício que a pessoa se utiliza porque ela já se sente culpada por falar mal de você pelas costas, por não gostar de você, né? Mas aí, como ela se sente reprovada só de olhar nos seus olhos, ela parte para a bajulação para disfarçar os próprios sentimentos que ela sente. Isso acontece com todo mundo? Acredito que não. Às vezes alguns são bajuladores por falta de noção. Mas cuidado, isso vale para sua empresa, para sua família, para a igreja, para os negócios, vale para tudo. Cuidado com os bajuladores. Receber um elogio não é problema, mas quando o elogio é muito grande e rasgado e sempre, talvez alguma coisa não está certa e vale a pena ser investigada. Então, cuidado, isso é uma dica de relações interpessoais. E aqui nós vemos exatamente isso. Bajularam a Jesus para afagar o ego de Jesus, para depois tentarem puxar o tapete. E aí perguntaram: Mestre, é certo ou não é certo pagar tributo a César? Devemos pagar os impostos? O que estava por trás aqui? Bem, César é idólatra e ele utiliza o dinheiro dos impostos para fazer coisas erradas, construir templos, ídolos. Então, se a gente paga os impostos, nós estamos financiando a idolatria. Só que eles não tinham coragem de romper, né? Vamos deixar para Jesus, vamos jogar essa para Jesus. E Jesus não respondeu sim ou não. Ele falou: olha, depende. Tem certas coisas que são de César e nós não nos devemos apropriar dela. Alguém tem uma moeda? Olha só. Quem que cunhou esse ouro? Quem que paga os soldados? Quem que cuida da macroeconomia no Império Romano? Quem que garante o valor dessa moeda? É César? Então é dele. Se você se utiliza da moeda de César para fazer transações, você está usando alguma coisa de César. Pague o César. Agora, César não pode meter a mão em tudo. Existem alguns deveres sobre os quais César não tem direito. São aqueles deveres diretamente do homem a Deus. Dê a César o que a César pertence. Então, existem algumas coisas nessa terra que pertencem aos governantes dessa terra. São bons? Não. O mundo jaz no maligno. Existem alguns influenciados por anjos bons, mas a maioria são influenciados por anjos maus. O mundo jaz no maligno. Porém,
devemos respeitar, não devemos ser infratores, rebeldes neste planeta. Esse não é o foco. Se o reino do nosso mestre fosse deste mundo, ele enviaria anjos e nós nos empenharíamos para não deixar Jesus ser crucificado. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. Então, Jesus, ele mandou respeitar os reinos terrestres até um ponto. Quando eles pedirem o que pertence a Deus, aí você não precisa entregar. A sua lealdade é para com Deus. Vemos aqui também um princípio de separação entre o Estado e a Igreja. O Estado não pode utilizar a sua força para punir os deveres do homem para com Deus. E a perseguição se dará exatamente aqui. A Igreja ficará preocupada em definir o que é heresia, o que é blasfêmia, o que é dissidência. E uma vez que você define a heresia, você vai pedir para o Estado punir essa heresia. E aí estará formada a imagem da besta. Jesus também enfrentou os saduceus. Os saduceus eram os liberais. Eles só acreditavam no Pentateuco. E ali eles não acreditavam na ressurreição. Por quê? Porque se uma mulher que obedeceu à lei de Moisés, e quando o marido morreu, ela se casou com o irmão mais novo, e aí o irmão morreu, e ela se casou com os 7 irmãos, cumprindo a lei de Moisés. E aí se todo mundo ressuscitar, ela vai dormir com quem? Que confusão, hein, Senhor Jesus? Já aí que, temos que seguir a lei de Moisés, não temos? Pois é, quando o marido mais velho morre e não gerou descendentes, a lei do levirato prescrevia que o resgatador, ou o irmão mais novo, deveria se casar com a sua cunhada e lhe gerar um descendente. O descendente seria considerado o descendente do irmão falecido. E aí uma mulher se casou com 7 irmãos, todos morreram. Um caso que é muito difícil de acontecer. E aí todo mundo ressuscitou. Ela vai ser mulher de qual deles? O que eles queriam dizer com isso? Argumentar por meio da razão. É assim que a teologia é feita por meio de raciocínios. Aqui temos um excelente exemplo do que eu venho comentando há anos aqui no canal. Cuidado com os raciocínios que não estão calcados em textos da Bíblia. Você faz uma premissa para tentar derrubar um outro aspecto da Bíblia, mas tudo construído com raciocínios. Jesus falou o seguinte: a premissa está errada. Haverá sim ressurreição, mas não haverá casamento. Então, vocês estão pensando que haverá casamento para derrubar a hipótese de ressurreição, mas é o contrário. Haverá ressurreição, porém todos serão como os anjos. Não se casam, nem se dão em casamento. Interessante isso daqui, não é? No céu não haverá casamentos. E eu já falei com a minha esposa, não haverá casamentos, mas que nós vamos ser amigos, nós vamos ser amigos. Eu já fechei aqui com ela. Não sei se vamos dormir na mesma casa, mas eu falei, você vai ser minha melhor amiga para sempre. Essa é a beleza do casamento. É para sempre. Até que a morte os separe, mas eu falei, no nosso caso, a morte pode nos separar aqui, mas eu vou viver a eternidade com você. O nosso amor não vai morrer. Não viveremos mais como marido e mulher, mas o que vai ficar é a amizade. Por isso eu chamo ela de a amiga da minha mocidade. É uma expressão que aparece na Bíblia. A amiga que é minha amiga, desde que eu era jovem, desde que a gente era mais formoso ali com 20 anos. É amiga da minha mocidade. E você também pode ter o seu amigo da mocidade, a sua amiga. E a união de vocês será para sempre. Não vai ter casamento no céu, mas o que vai restar é a nossa profunda amizade. Vamos aqui para frente. O que Jesus ensinou então? Ressurreição, vida eterna, nova terra. Quinta e última parte, o maior mandamento. Que pergunta profunda fez o amigável escriba e que resposta Jesus deu a ele? Ele perguntou qual é o maior dos mandamentos. E aí Jesus respondeu, o principal é: ouve, ó Israel, chamai Israel, Adonai Elohim. Ouve, ó Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, acho que é isso. Então, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem reconheceu a resposta. Ele se afeiçoou por Jesus, Jesus se afeiçoou por ele. E Jesus respondeu, não está longe de ti o reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O que vemos aqui? Eu gostaria de mais uma vez explicar isso. A lei de Deus no céu não é escrita. Existia só um princípio, existe, que é o princípio do amor. Mas para os seres caídos, talvez isso é muito vago. Então, esse princípio do amor, ele é desdobrado em dois. Amor ao Criador, porque ele nos criou. Amor ao próximo, porque foram criados por aquele que também te criou. Só que isso ainda era muito difícil para os hebreus escravos entenderem. E aí Deus pegou esse amor a Deus e amor ao próximo e especificou isso ainda mais. Então veja, os 10 mandamentos é o detalhamento desses dois princípios, e não o contrário. Não são esses dois princípios que resumem os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos vieram depois desses dois princípios, e o amor veio antes desses dois princípios. Agora, como os hebreus escravos não entenderam o amor a Deus e o amor ao próximo detalhado nos 10 mandamentos, Deus detalhou ainda mais. Deus detalhou ainda mais por meio das leis mosaicas. Todas essas leis têm o propósito de nos guiar até Cristo, a fonte do amor infinito, a fonte do amor absoluto. Então, quando Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, novo mandamento vos dou, ele está dando algo diferente. Ele fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E isso é muito bonito do discurso, mas é difícil de praticar. O desafio que eu gostaria de fazer com você é, na sua igreja existe alguém injustiçado? Existe alguém que não está sendo amado, não está sendo talvez compreendido, visitado? Talvez a pessoa tenha algum transtorno mental e já perderam a paciência com ele. Talvez ela não tem bens e está sendo esquecida. Talvez é algum irmão que se indispôs com a comissão, com o pastor, com os anciãos. E aí esse irmão está lá escanteado. Dizem, havia um provérbio antigo na igreja que era assim, às vezes os romanos eram mais misericordiosos que nós, porque os romanos colocavam na cruz até morrer, mas depois de um tempo os romanos tiravam. E às vezes alguns membros na igreja ficam na cruz a vida inteira. Ah, você não sabe. Olha, lá em 1998, aquele irmão falou isso na comissão e deu um rebuliço aqui na igreja. E desde então, aquele irmão não pode participar, não pode pregar, não pode passar lição, não pode cantar, não pode fazer nada. Será que essa é a melhor maneira de lidar com os que erraram, com os que pecaram? Ou às vezes, o irmão está sendo só injustiçado. E ele é colocado numa espécie de disciplina branca, não pode participar e não importa o que ele faça, ele está sempre ali. E aí eu pergunto, essa é a forma de tratarmos com amor aqueles de quem discordamos ou de os que erraram para conosco? E nós nunca erramos com ninguém? Vocês perceberam? Os pecados devem ser confessados, mas nós não podemos ser pior que os romanos, deixando algumas pessoas na cruz a vida inteira, sendo inclementes, sendo... Sabe quando a pessoa fica marcada? E ele fica marcado às vezes na organização, marcado. Nós não podemos deixar ninguém marcado. Quando a pessoa é perdoada, devemos tratá-la como a trataríamos antes. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Que possamos nos lembrar dos necessitados em nossas igrejas, dos injustiçados,
dos que sofreram calúnia e difamação e às vezes ficaram como peças marcadas, e que possamos tirá-los da cruz e embalsamarmos essas pessoas, e que também possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e para isso precisamos estudar, e com todas as nossas forças. Para isso precisamos exercitar o domínio próprio. Que Deus os abençoe e que eu e você possamos amar como Jesus Cristo nos amou.